Sabes quem é o Jack the Ripper? Sabias que Portugal teve um imitador e lhe chamaram o Estripador de Lisboa? E o pior, ele nunca foi apanhado. Eu sou Fá Ferreira. E isto é o Chá das Três. Vamos ao chá? Estamos em Lisboa, início dos anos 90. Não é a Lisboa de hoje, é uma cidade mais escura, mais suja, mais esquecida. Heroína por todo lado, prostituição de rua e pessoas que, para a sociedade, simplesmente não contam. E quando as vítimas não contam, os crimes também demoram a contar. Estamos a 31 de julho de 1992. Uma mulher, chamada Maria Valentina, 22 anos, vive o seu dia-a-dia difícil. Era prostituta, toxicodependente e tentava sobreviver como podia. Tinha família, tinha uma vida antes da rua, mas a droga, como em tantos outros casos naquela Lisboa, acabou por empurrá-la para ali. Nessa noite, enquanto trabalhava, é abordada por um homem. Nada fora de normal. Mais um cliente, apenas mais um. Ele fala com ela, negociam e ela entra no carro. E quando se apercebe que algo não está bem, já era tarde demais. O homem pega numa faca e, infelizmente, a Maria perde a sua vida. Mais tarde, a polícia recebe um telefonema. O corpo de uma jovem mulher é encontrado num barracão abandonado na Póvoa de Santo Adrião. Era a Maria Valentina. A forma como o corpo foi encontrado deixou a polícia judiciária em choque. Aquilo não foi um assalto, não foi um crime por impulso. Aquilo foi feito com tempo. O médico legista da altura, com décadas de carreira, disse apenas: "Nunca vi nada assim." A investigação começa, mas não anda. Meses passam e depois... 2 de janeiro de 1993, perto da estação de Entrecampos, trabalhadores de um estaleiro fazem uma descoberta macabra. Outro corpo, outra mulher. O nome dela era Maria Fernanda. Tinha apenas 24 anos. Também era prostituta, também era toxicodependente. Vivia entre quartos alugados, amigos da rua e noites passadas a tentar ganhar dinheiro suficiente para aguentar apenas mais um dia. Tal como a primeira vítima, não era alguém que despertasse atenção. Mas bastou apenas um olhar para a polícia judiciária perceber que isto não era uma coincidência. O cenário, a forma, os cortes, era o mesmo assassino, o mesmo padrão, a mesma assinatura. Neste momento, Lisboa já não tinha dúvidas. Havia um assassino em série à solta. 15 de março de 1993. Quase 2 meses depois, outro corpo aparece novamente na Póvoa de Santo Adrião, muito perto do local do primeiro crime. Chamava-se Maria João, tinha 27 anos, morava sozinha num pequeno apartamento na companhia dos seus 2 gatos. Tal como as outras, prostituía-se para sustentar o seu vício. Era conhecida na zona, falava com toda a gente e, ao contrário do que muitos pensam, não vivia isolada do mundo. Este, infelizmente, é o crime mais extremo de todos. E confirma algo assustador: o assassino estava confortável. Da primeira vítima para a segunda, passou quase um ano. Da segunda para a terceira, apenas 2 meses. Ele matou, esperou e voltou a matar. Sem pressa, sem medo. E agora, vem um detalhe daqueles que fica na cabeça. As 3 vítimas eram prostitutas. Jovens, baixas, morenas, toxicodependentes e seropositivas. E as 3 tinham o mesmo primeiro nome: Maria. Maria Valentina, Maria Fernanda, Maria João. Em Portugal, Maria é um nome comum, mas 3 vítimas seguidas do mesmo assassino com o mesmo nome. A polícia nunca conseguiu provar que isto tivesse algum significado, mas mesmo assim os detalhes ficam lá a incomodar. Se eu tivesse de arriscar uma teoria, diria que estamos perante um homem com conflitos profundos ligados a uma mulher. Talvez a mãe, talvez uma figura feminina do passado. Nunca soube mais nada para além do que sabemos. E é aqui que nasce o nome. A imprensa precisava de um nome e a polícia precisava de um rótulo. E a comparação era óbvia: Jack the Ripper. Portugal agora tinha o seu: o Estripador de Lisboa. O medo espalhou-se. As denúncias dispararam. Telefonemas todos os dias. As mulheres pensavam: será que serei eu a próxima? Mas provas, infelizmente nenhuma. E depois do terceiro crime, silêncio total. Nenhuma nova vítima, nenhum novo rastro, nenhum novo erro.
e começa a parecer que o estripador de Lisboa nunca iria ser apanhado. Mas a polícia não desistiu. Os anos 90 foram uma época complicada em Portugal. Não havia ADN como hoje, não havia bases de dados digitais. As impressões digitais eram comparadas gaveta por gaveta. Encontrava-se uma impressão parcial, mas não chegava, era frustração total. E começaram a surgir alguns suspeitos. A PJ investigou tudo. Marinheiros estrangeiros, homens violentos, um médico que roubava órgãos de cadáveres e até um camionista belga acusado de crimes semelhantes. A PJ chegou até a ir à Bélgica, recolheu impressões digitais e recolheu cabelo. E parecia que talvez ia chegar a algum lado, mas não. Não era. E não ia a lado nenhum. Mais uma vez, nada batia certo. E então, chegámos a um momento histórico em Portugal. Pela primeira vez, a polícia judiciária pediu ajuda ao FBI. Eles traçaram um perfil psicológico e o resultado era assustadoramente banal. Era um homem discreto, pouco sociável, que passava despercebido. O tipo de pessoa que muito bem podia estar contigo nos transportes e tu não querias suspeitar. Mas infelizmente, neste caso e nesta história, o tempo ganhou. Os crimes não voltaram a acontecer e isso matou completamente a investigação. Sem crimes, não há erros. Sem erros, não há pistas. O processo arrastou-se e foi arquivado. Reaberto e arquivado de novo. Até que, em Portugal, o crime de homicídio prescreve. Ou seja, mesmo que hoje se descobrisse exatamente quem foi o estripador de Lisboa, ele não poderia ser condenado. Os crimes prescreveram em 2008 e acabou. Não há forma de o deter. Anos depois, um homem apareceu a dizer que foi ele. Tudo isto começa por causa da tentativa da entrada do filho na Casa dos Segredos. Com o segredo, o meu pai é o estripador de Lisboa. A imprensa, obviamente, explode, mas a PJ analisa tudo e percebe rapidamente. Datas erradas, locais trocados, detalhes inventados. Era apenas alguém à procura de fama, de atenção, mais um caminho que não dava em nada. Infelizmente, o estripador de Lisboa nunca foi apanhado. 3 mulheres morreram, 3 histórias apagadas e a justiça nunca chegou. Infelizmente também não tem nenhuma foto que se possa mostrar. Nem das vítimas, nem do próprio assassino, sendo que nunca foi apanhado. E vocês? Acham que o estripador ainda está entre nós? Ou será que já faleceu? O chá está servido.